apresentar, para poder ficar bem à vontade aí mesmo, tá bom? Tá bom. Isso, pessoal. Vou deixar que ela se apresente para vocês. Quem se sentir à vontade aí, né, pode fazer as perguntas para ela, enfim. É isso, Andressa. Muito obrigado já de antemão por ter, né, aceito o convite e estar aqui conosco. Olá, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite, primeiramente. Elias, é muito bom estar falando, né, principalmente com essa galera que está entrando na área, né, é bom ajudar eles a caminharem. Bom, antes de começar a falar efetivamente alguma coisa, eu vou me apresentar a vocês, né, meu nome é Andressa, basicamente eu trabalho na tecnologia, a gente está em 2020, há 13 anos no total, tá, boa parte da minha carreira, vamos dizer assim, eu era uma faz-tudo. Então, fazia o que era necessário da empresa, programava, mexia com banco, eletrônica, tipo, que precisava, vamos embora, a gente aprende, bate no peito e vamos. E aí, fiz a graduação na UERJ, em Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas e Computação, depois fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia, na área de Robótica e Defesa Cibernética, e já no finalzinho mesmo do mestrado, eu decidi me especializar na área de ciência de dados, para depois me especializar em inteligência artificial. Isso porque a base da inteligência artificial é a ciência de dados, e aquela história do tipo, é assim, eu não consigo aceitar. Eu queria entender o porquê que o IA estava fazendo determinada coisa, então eu entendi que eu tinha que aprender ciência de dados antes de tudo. Então, esse é mais sou eu, né? Basicamente isso. E sempre que posso também, eu estou dando palestra, ensinando, escrevendo no blog sobre, às vezes sobre tecnologia, às vezes sobre a carreira, coisas do dia a dia, que a gente acaba passando na área de tecnologia, né? Às vezes escolhas também que a gente tem que fazer, para tentar ajudar pessoas que estão querendo entrar na área ou que já estão na área, estão meio perdidas, alguma coisa assim, tá? Então, vou começar, né? Vou falar um pouquinho da área primeiro de ciência de dados, tá? A área de ciência de dados, a gente tem, de forma bem geral, né? Você tem ali um analista de dados e um cientista de dados, e um engenheiro de dados, né? Qual é a diferença, basicamente, entre eles? O engenheiro de dados é o cara que está responsável pela criação dos algoritmos que vão buscar informação, né? Ou seja, o cara que vai estar responsável por buscar informação, definir como vai guardar essa informação, essas coisas. O cara do BI, normalmente é o cara que olha o dado para olhar o passado, ou seja, ele está olhando aqueles dados para tentar entender o que aconteceu, quanto de venda teve, por exemplo, quanto de faturamento, quanto de perda, quanto de prejuízo. Então, é um cara que acaba, às vezes, olhando muito mais para o passado. O cientista dos dados já é o cara que normalmente tenta olhar mais para o futuro, é o cara que vai fazer algoritmos que a gente chama de preditivos, que a ideia é que ele vá olhar aqueles dados todos, ele olha também o passado, não da mesma forma que o cara de BI, mas ele sempre olha o passado, para fazer assim, olha, olhando aqui para trás, eu acho que o comportamento no próximo mês vai ser assim, no próximo ano vai ser assim. São sempre coisas pensando muito no futuro. Então, é basicamente essa a diferença. E aí, tipo, no caso do IA, né, onde o IA entra isso? O IA, basicamente, ele usa o data science, porque a ideia do IA é que você tente entender e, de certa forma, até prever a necessidade daquela pessoa que está utilizando o IA. Então, uma das técnicas de ciência de dados, né, que é a mineração de dados, por exemplo, é muito usada em IA. Então, quando você fala com um chatbot, por exemplo, você está falando com o IA, que no fundo tem uma camada de ciência de dados ali, porque ele tem que fazer a mineração de dados, ele tem que fazer o entendimento daquilo que você falou para conseguir tentar ali extrair a ideia do assunto para conseguir te responder de forma bem correta, tá? Eu costumo brincar quando eu dou palestra de IA que a maioria das pessoas se assustam muito, né? Hoje em dia, boa parte das pessoas IA usa coisa já pronta. Então, se você usar as coisas já prontas, por exemplo, o IBM Watson, que eu uso bastante quando eu trabalho com IA, a gente consegue ver que ele é um bando de if else. E as pessoas normalmente têm um medo, né? Falam assim, nossa, IA deve ser mega difícil, meu Deus. Fala, gente, se você usar a ferramenta pronta, não é esse bicho de 7 cabeças. Então, por exemplo, no caso do IBM Watson, você vai botar lá e fala assim, você faz
série de perguntas, né, que você acredite que a pessoa vai te fazer, e tenta ali relacionar por palavras-chave, assuntos, coisas assim, você vai falar assim, ó, se tiver dentro desse grupo com essa palavra-chave, então eu vou responder dessa forma. Se tiver dentro desse outro grupo, mas com essa outra palavra-chave, então eu vou responder dessa forma. Então, ele é um bando de if-else. Óbvio que se você for olhar a programação do IBM Watson, ele tem muito mais. Como eu disse, ele também tem data science, tudo por trás. Mas se você usar uma ferramenta pronta, por exemplo, é um bando de if-else. Não tem o que fazer. Você vai fazer um bando de if-else. As pessoas se assustam quando vem o IBM Watson pela primeira vez e falam assim, é isso? Gente, eu achava que ia ter que programar umas 500 linhas. Eu falei, o que é isso? Onde o IA se torna muito complexo, muito complicado? É literalmente se você quiser desenvolver a sua inteligência artificial. Então, fala assim, não, eu não quero usar nada da IBM, do Google, da Oracle, que tem nada disso. Eu vou criar o meu do zero. Aí ela começa a tornar complicada. Porque aí sim, você tem que saber data science, tem que saber grafo, você tem que saber linguística, você tem que saber até um pouco mesmo da parte de psicologia, que é para você entender. Porque lembrando que o ser humano, dependendo da palavra, dependendo da forma da frase, o não quer dizer negação. Às vezes ele está intensificando uma afirmação. Então, tipo, você ainda tem que conseguir entender tudo isso para conseguir montar uma IA. Mas isso é se você for do zero. Se você não for do zero, as coisas já começam a ficar um pouco mais simples e relaxada. E aí dá para você criar muita coisa. Então, assim, pode falar. Tem a questão da análise de sentenças, né, que aí se torna um fator de complicação, né, quando você tem desenvolvido do zero, né, acaba sendo um fator de complicação. Ele é muito complexo, assim, por que por exemplo, a análise de sentença, ela é muito complexa? Você tem algumas questões que são, vamos lá, o mundo inteiro não fala português, né, então cada país tem sua língua natal, primeira complexidade. Mas vamos ignorar o mundo, vamos falar que a gente está fazendo só para o Brasil. Ainda assim, cada região tem a sua gíria. Então, que nem a gente brinca muito com os portugueses, né? Aqui você pede um pão, lá em Portugal você pede um cacetinho. Eu estou falando a mesma coisa. Mas aqui no Brasil, o cacetinho já é outra coisa. Então, tipo, você ainda tem que tentar entender de onde o cara está vindo, por que ele está vindo. Então, por exemplo, uma vez eu estava criando um para mim, para minha página no Facebook, e eu fiquei tentando imaginar N mil perguntas que me fariam, por quê, etc. E aí eu lembro que quando eu disponibilizei, eu pedi para vários amigos que estavam na rede, falei assim, galera, vai lá e testa para mim. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei em várias formas da pessoa chegar na inteligência artificial, né? Oi, como é que você tá? Tudo bem? E aí? Uma amiga minha fala assim, e aí, Fia? A resposta da minha foi, não consigo entender o que você está dizendo. Eu falei, pô, Fia? Eu nunca ia imaginar Fia, pelo amor de Deus. A outra fala assim, vamos tomar um sorvete? Mas quem vai chamar uma inteligência artificial para tomar um sorvete, gente? Isso... Quando a gente pensa, né, existem tantas ferramentas hoje que nos auxiliam, né, que já tem todo esse contexto criado por detrás, né? Você tem ferramentas, por exemplo, você citou aí da IBM, Watson, né, você tem do Google, né, você tem a da Apple, né, Siri, você tem uma infinidade de ferramentas que ficam te analisando quase que 24 horas por dia, se você está conectado em todas as redes, né? Você tem um alto-falante inteligente, você tem, enfim, um smartphone, enfim. E isso tudo, né, acaba ensinando a inteligência artificial de alguma forma. Sim. E te dá toda essa gama, né, de possibilidades para o contexto ali de aprendizado da inteligência artificial, né? Sim. Então, realmente, quando a gente pensa por esse lado de desenvolver algo do zero, né, é algo bem mais, assim, complexo, né? Falo porque tem alguns alunos de semestre passado, enfim, que acaba, em algum momento, chegando para a gente e tentando, né, propor algo mais ou menos nesse sentido. A gente fala, gente, não faz, existe já essas ferramentas, tenta encontrar dentro dessa área aí, né, onde você pode aplicar essa ferramenta e tentar ter um ganho, algo que você possa comparar, enfim, para não ter que desenvolver, né, reinventar a roda. Né? Exato. E aí, em especial, tem um aluno que hoje ele está no quarto período, que muitos aqui já conhecem, né, que ele
tinha uma certa facilidade em desenvolver e era meio inconformado com essas questões já prontas. Ele gostava de desenvolver do zero. Cara, ele está desenvolvendo aí uma tecnologia, hoje já aceita muito das ferramentas que tem aí para auxiliar, tá? Mas ele está tentando desenvolver, né? Ele tem projeto de desenvolver a própria inteligência artificial dele, né? Eu não sei como está isso, mas ele tem esse propósito aí. Exato. É porque, assim, tudo depende muito do que você quer criar, no seu objetivo final. Por exemplo, eu tenho um projeto que agora ele está parado, justamente pela questão tecnológica, que é um contador de história com inteligência artificial. Qual é o meu problema? Tipo, eu já achei ferramenta de conversa. Pô, IBM Watson, a Google tem, o Oracle tem, né, a Apple tem, tudo mais, ok. Só que eu não achei até hoje, por exemplo, um sistema que me permita colocar dentro dele uma história, sendo que essa história ela pode ter vários caminhos e vários finais. Por que isso? Porque hoje em dia a gente conhece a história, ela é linear, ela tem início, meio e fim. E ponto, você dificilmente muda a história. Só que a ideia desse projeto não é esse. Qual é a ideia do projeto? O Vozinho foi lá e começou a contar a história. E quando eu começo a contar a história, através de vários tipos de análise, análise facial, análise de entonação de voz, análise de sentença, análise ambiental também, tipo temperatura, tudo isso, eu vou juntando tudo isso, olho, faço uma análise e tento prever. A criança está mais triste ou está mais feliz eu contando a história? Ela está mais triste. E aí entra também a parte do cientista de dados, que tá bom, então se eu for por esse caminho, qual é a chance dela estar mais feliz ou ficar mais feliz ou mais triste se eu seguir por esse caminho da história? E aí decidir qual seria o melhor caminho para deixar a criança feliz. Por que isso? Porque esse projeto foi pensado em crianças internadas, em doentes. Então, imagina, a criança já está doente, está internada. Ou você quer deixar a criança triste, quer deixar a criança feliz, né? Distrair ela. E eu não acho uma ferramenta que faça essa parte de história. Então, eu falei, cara, foi até assim que eu acabei indo para essa área de ciência de dados e IA. Eu falei assim, não, essa aí eu acho que eu vou ter que criar. Aí, quando eu comecei a estudar IA, eu comecei a ver um monte de coisa, tipo, não, mas aí você tem que entender de preditivo, de algoritmo. Eu falei assim, gente, eu não entendo nada disso. Aí fui descobrir a ciência de dados e falei, gostei dessa do bagaça, vou estudar também. Então, até por isso que eu acabei indo para essa área. Então, assim, pode ser, sim, e dependendo do seu objetivo final, você tem que criar alguma coisa. Mas esse alguma coisa não precisa ser do cabo a rabo. Imagina o tempo que eu ia perder se eu tentasse criar literalmente toda a inteligência desse projeto. Nossa, vai levar muito tempo. Então, o que eu fiz foi, quais pedaços eu já tenho disponível no mercado? Isso. Ótimo. Então, eu vou tentar só pegar esse pedaço aqui que eu não tenho, estudar para vir a desenvolver ele. Pode acontecer, mas, assim, as ferramentas que a gente tem hoje em dia não deixam nada a vender. A ponto de você falar que tem que criar uma do zero para tudo. Não precisa. Entendeu? Bacana. Isso se aplica, né, no contexto de pesquisa também, né, você falou aí, né, você não precisa ir do zero e tal. Eu lembro que uma das principais dificuldades, né, para a gente, enquanto pesquisador, né, lá no laboratório, era exatamente tentar ter um projeto que tivesse continuidade, né, de você falar assim, está em que ponto, e a partir daqui eu não preciso reinventar nada, eu posso aplicar, de repente, até uma inteligência artificial aqui para resolver um determinado problema e tal, né. Ou seja, você não tem que começar na base de novo para poder chegar em um ponto, né. De certa forma, isso se aplica também nos projetos que a gente, né, desenvolve aí enquanto, né, pesquisadores. Então, fazer, de repente, né, uma revisão de literatura, né, sempre tem que estar fazendo, mas também ficar atento à evolução tecnológica ali que, né, acaba acontecendo muito rápido, né, muito rápido, cada vez mais rápido, né, a gente pegar o que pode ser, né, aproveitado dentro do contexto e adaptar para a realidade. Sim, eu costumo até dizer que, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade, só tem mulheres, né, ela é chamada de AI Girls, né, que fala muito de ciência de dados e principalmente de inteligência artificial, tanto que o nome é AI Girls. Mas, assim, a gente eu estou até com um projeto lá dentro justamente por conta disso, que é o quê? Isso é uma falha que eu sempre falo, que tem muito na educação brasileira no geral, que normalmente a gente vai para a faculdade
né? A gente passa a vida toda colegial fazendo tudo do zero. E quando a gente vai para a faculdade, a gente pensa em alguma coisa, a gente não pensa e fala assim, não, peraí, eu vou procurar e vou tentar facilitar a minha vida. Você tem um projeto, você começa a fazer do zero, você não sabe fazer pesquisa, você não sabe uma revisão de literatura, você não sabe usar o que já existe, a gente acaba não sabendo literalmente usar a internet, né? Ela já existe ao nosso favor, né? E aí, tipo, eu tenho até esse projeto lá dentro que é para ensinar justamente isso. Então, eu pego um monte de menina e falo assim, não, vamos aprender a escrever artigo? Ela, vamos, como é que eu faço? A primeira coisa é vai ler. Oi? Eu falei, vai ler, meu amor. Você já tem ideia? Não, então você vai ler, se você não tem ideia. Aí uma virou para mim e disse, pô, eu tenho uma ideia. Eu falei, que ótimo, então você vai ler. Ela, pô, mas eu já sei. Eu falei, mas um monte de gente já escreveu, já criou. E você vai começar do zero, cara. Pega esse povo tudo que já fez. Lê eles. Tenta ler o máximo possível, porque aí você já está um passo à frente de outra pessoa que está tentando fazer do zero. Aí elas, entendi. Mas a gente tem esse costume. E assim, eu mesmo demorei também um pouco para aprender isso, né? Tipo, vou usar o que já tem ao meu favor da melhor forma possível, né? A gente, é só aprender a literalmente a pesquisar, né? É isso que a gente precisa. Exato. O pessoal aí que é da programação, né, às vezes quando a gente começa a chegar na parte de engenharia de software, que precisa falar de reuso de software, né, que aí o pessoal às vezes tem, mas a vida inteira, né, eu desenvolvi meus próprios métodos, desenvolvi meus programas e tal, né, não vou fazer versionamento, não vou fazer nada disso, tal, tem uma certa repulsa. Não todos, né, mas é justamente isso, né, para a gente não ficar reinventando a roda, né, seja um programa que você está desenvolvendo, que seja para você, que você não for compartilhar e tal, você pode ter a possibilidade de você mesmo reutilizar, né, ainda que seja privado, né, mas é meio que isso eu percebo, né, que é meio enraizado, né, da nossa cultura em alguns aspectos, né, acaba sendo meio que enraizado. Pelo que a gente acompanha, não estou acompanhando muito mais de perto quanto como era antes, né, quando a gente estava realmente estudando, né, vivendo em laboratório, né, mas os laboratórios, né, que a gente vê aí de fora, de países de primeiro mundo, né, tem um grande incentivo em alguns aspectos. Não vou falar que o sistema de educação, né, não é equivalente, então não vou entrar nesses aspectos, mas a gente percebe que tem uma estrutura por trás que favorece isso, né, de te dar, por exemplo, um ambiente que seja de um incentivo privado ou mesmo do incentivo público, mas que dê um ambiente favorável para que, quando for ser aplicado, por exemplo, uma pesquisa, o cara não precisa se preocupar com a parte estrutural, de onde ele vai estar fazendo, né, os testes dele. O cara precisa se preocupar com a tecnologia envolvida, né? Eu lembro dos artigos que a gente ficava lendo lá, que o nosso orientador mandava, né? E a gente via essa diferença gritante, né? Enquanto a gente estava pensando em desenvolver a estrutura, né, no meu caso em específico da aeronave e tal, né? O cara estava ganhando não só a estrutura do dispositivo que ele ia utilizar, como também a gaiola, toda a arena onde ele ia testar isso, e a única preocupação dele era, né, desenvolver de fato a parte da inteligência que ia estar embarcada ali, né? Então eu percebo que tem alguns aspectos culturais, alguns traços, né? Mas isso não é fator limitante para a gente, né? Porque Não como pesquisador, né, a gente acaba tendo que utilizar o que está ao nosso alcance, né? Sim. Isso né, é uma questão que todos nós podemos, né, e devemos utilizar. Sim, uma coisa que eu sinto muito falta culturalmente no Brasil principalmente a questão da leitura. Por que eu falo isso? Porque, assim, o colégio em si, eu lembro do meu colégio, eu gosto de ler, mas graças a Deus eu tive pais que me incentivaram. Mas eu lembro que eu odiava ler no colégio por conta de uma coisa. O colégio fazia, tipo, um concurso para ver quem lia mais. Eu olhava e falava assim, sério? Eu prefiro ler quieta, eu não quero. Então, tipo assim, você tinha um garoto lá que vivia lendo, vivia lendo, vivia lendo. Na boa, eu acho que ele não assimilava tudo que ele lia, porque ele lia muita coisa. Não era possível. De verdade, não era possível. Ele sempre ganhava. Todo mês ele ganhava. Eu só que mais leu da turma era ele. Eu falei, cara, eu prefiro ficar quieta. Às vezes eu ia para a biblioteca, ficava sentando sozinha, etc. E aí, em cima disso, assim, o que eu percebo muito? A gente chega na faculdade
E mesmo que você não queira, vocês não queiram ser pesquisadores no futuro, tá? Isso é independente de querer ser pesquisador ou não. Mas faz uma grande diferença na carreira o quanto você lê, né? Isso não tem como, é injustificável. E eu vejo muito isso, tipo, nesses 13 anos de carreira, eu vi profissionais, a diferença entre esses profissionais que estavam sempre tentando ler, procurava, mesmo que usasse algo pronto, tentava entender aquele algo, por que estava usando aquilo de alguma forma, mesmo que não visse o código, com outros profissionais que não liam e já batiam no peito e falavam assim, não, mas eu acho que eu já sei, não preciso ler, para quê? Não sei o suficiente. Tô lascado, então. A área não existe. Não, na nossa área não existe o saber suficiente, cara. O que eu sei hoje, amanhã já pode ser uma mentira descabida. Eu assisto vídeo para não ler. Vídeo, assim, é porque assim, a gente tem essa mania hoje de não querer ler. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora, no meio dessa pandemia toda. Graças a Deus, né, eu, assim como ele, a gente teve ótimos orientadores. Eu não sei o Elias, mas quando eu fui para o mestrado, eu não sabia literalmente procurar artigo, fazer literatura, revisão bibliográfica, não sabia fazer nada disso. E eu aprendi lá. E aí, quando começou, por exemplo, surgir esse negócio do Covid, etc., eu lembro que, em vez de ficar lendo notícia de jornal, eu estava procurando artigo científico. Eu falei, não, filho, eu vou na ciência. Vamos ver o que a ciência está me falando. E aí eu lembro que, tipo, até pela nossa formação também, eu falo, acho que é meio que uma, entre aspas, né, uma obrigação minha compartilhar o pouco que eu sei, que é só assim que a sociedade vai evoluir. Eu comecei a compartilhar muito. E aí eu vi, às vezes a pessoa chegava para mim e falava assim, não, mas sei lá o que funciona. Tarará. Eu só falava assim, cadê o artigo? Cadê o dado científico? Aí a pessoa às vezes era para mim assim, minha prima tomou. Eu falei, gente, uma pessoa não é dado científico. Pelo amor de Deus, me mostra dado científico. E aí eu comecei até a fazer o quê? Eu comecei a compartilhar, literalmente, os artigos que eu lia. Então, eu pegava, sei lá, a frase mais importante daquele artigo sobre o assunto, alguma coisa assim, colocava o link para quem quisesse ler. E eu lembro que teve uma hora que teve uma pessoa que chegou em mim, eu falando, que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, se for compartilhar a notícia, vamos compartilhar a notícia certa, que tem a validação científica, pô, né? Já tem tanta coisa rodando pelo mundo, tananã. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, como é que eu faço isso? Eu falei assim, cara, vai ler artigo científico, pô, eu tô botando toda hora, coloquei aonde achar, coloquei link direto para o artigo, é só ler. E eu ouvi a seguinte coisa, eu tenho preguiça. Enfim, então não tem nem o que eu possa fazer por você. Você não vai crescer, não vai ter uma evolução. Se você não quer parar para ler, não posso fazer nada. De fato, essa é uma questão. O único problema é que, tipo, é muito documentário, é muita documentação também. Aí, tipo, eu prezo mais um vídeo mais curto que me explica tudo do que se ler 50 páginas. Posso só fazer uma observação aqui? Claro. Falando sobre a questão de ler, quando eu comecei na área de programação, eu fazia outro curso, eu fazia contábeis. Eu fiz um trabalho de tecnologia, gostei e fui para a área de programação. Nesse período que eu fiz essa transição, eu fui direto para o segundo período. Eu falei, pô, os caras lá devem já programar e tal, eu vou chegar perdidão lá. Aí eu só perguntei assim, eu acho que foi pro João Guilherme, ele tá até aqui na sala. E aí, João, cheguei com um livro lá de Java enorme para ele que eu achei da biblioteca. Falei, mano, isso aqui que é o tal do JavaScript? Nem sabia o que era aquilo, né? Ele tá, não, mano, isso aí é Pascal e Java. Eu tô assim, tá, nossa, peguei o livro errado. Mas aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar sobre C, ele me falou que era C que estava utilizando, né, no início do curso. Comecei a pesquisar sobre C e estudando no período de contábeis ainda, eu comecei a estudar C ali, pesquisar, ler muita coisa. Não sabia nem como procurar, sabe? Eu saía assimilando muita coisa assim. E eu cheguei, assim, no segundo período já tendo um conhecimento um pouco sólido sobre, não tinha tanta lógica, né, de programação, mas bastante sólido de alguns conceitos. Depois eu comecei a trabalhar na área como desenvolvedor web e eu peguei um estágio em uma pequena empresa
e eu não sabia nada, e lá eu tive que, tipo, eu estava trabalhando em dois estágios, pra você ter ideia. Eu saí de um estágio numa empresa que era de seguros, e ia trabalhar nessa empresa de desenvolvimento depois desse estágio. E porque eu queria trabalhar na área e não tinha experiência, eu falei, não, vou trabalhar em 2 lugares. E aí eu tive que aprender muita coisa assim, sabe? Não deu tempo para. Tive que sair vendo vídeo e aprendendo ali na videoaula de alguns professores, que foi comprado, o próprio cara da empresa comprou. E, tipo assim, com um mês eu já estava fazendo uma PI, já estava fazendo programando orientado a objetos e tal. Só que, assim, depois de uns 8 meses a 9 meses que eu comecei a ler a documentação do PHP em si, e aquilo me ajudou bastante, entendeu? Então, Sim. assim, o que eu estou querendo dizer é, nem sempre eu comecei pela leitura. Não, A necessidade ali foi ter que aprender na marra, depois sim. partir para a documentação. Então, assim, gente, não é um problema você assistir vídeo. Eu também assisto. Eu vivo assistindo vídeos da minha área, até de outros também, porque né, eu sou meio louca, eu gosto de várias coisas. Eu também. Não, mas assim, o problema não é você assistir vídeo. O problema é quando a gente... Quem está na área de TI não for doido, não está na área. Justo, eu costumo falar isso também. Mas assim, o problema é quando a gente fica só no vídeo. Por que eu falo isso, gente? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Como eu falei, eu sou uma engenheira formada, eu vi um pouco de tudo. Lado bom, eu vi um pouco de tudo. Lado ruim, eu saí da faculdade, não era especializada em nada, porque eu tinha visto um pouco de tudo. Mas, assim, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu mesmo gostando de ler e tudo mais, eu fui publicar uma vez no Instagram, no meu, que eu falo de tecnologia, sobre o Arduino, o microcontrolador Arduino, né? Placa Arduino. E aí, tipo assim, dentro da história que eu conheci, ele teria sido desenvolvido em 2015, se eu não me engano, que eu botei, taranã. Beleza, né? Eu tenho uma amiga minha, ela é muito minha amiga, tanto que eu chamo ela de irmã, que, cara, ela sabe tudo de Arduino. Tipo, ela tem N tipos de Arduino, ela sabe as placas, ela sabe que cada porta faz assim, de cabeça, ela sabe a história, tudo de cabeça. E ela foi me chamou no privado, e ela falou assim, então, mana, que tu postou tá errado. Eu falei assim, como assim tá errado, cara? Tipo, eu ainda li, fui procurar para poder tentar não postar errado, né? E ela foi me explicar, ela falou, não, cara, a história do Arduino diz que ele foi criado nessa época por fulano, mas não foi bem assim. Tudo começou num projeto, agora eu não lembro se foi de graduação ou mestrado, um negócio assim, de um cara, que a ideia foi dele, e aí esses outros caras que hoje são meio que aclamados como os criadores do Arduino, se basearam em cima da ideia desse cara, só que nunca deram crédito para ele, os caras não criaram do zero, como o pessoal supõe. Eu falei assim, você tá falando sério? Ela, peraí. Aí ela foi, me mandou um artigo, me mandou artigo do cara, que era de antes da data que todo mundo referencia, né? Conhecimento do Arduino. Eu li e falei assim, caraca, isso aqui é praticamente o Arduino. Ela, pois é, cara. Então, tipo assim, se você for procurar vídeos, por exemplo, do Arduino, eu já assisti vários e vários e vários, todos eles dizem, se não me engano, que é de 2015, dos caras lá que criaram, que queria ensinar os alunos de uma forma mais prática, programação e eletrônica. Só que não foi. Então, tipo, não é errado, não estou dizendo que é assim, nunca assisto, não é isso, eu assisto vídeo. Só tenham cuidado, porque a internet, ela tem um lado bom, ela te dá acesso a muita informação, isso é ótimo, coisa que a gente não tinha antigamente, só que ela tem um lado ruim. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Então, mesmo uma pessoa sem tanto conhecimento, sem ter procurado a verdade, ela tem acesso para falar alguma coisa. E assim, por que eu falo muito de leitura, né? Seja de livros ou artigos? Livros e artigos, elas passaram por uma revisão na comunidade acadêmica. Não é que não vai ter coisa errada. Pode ter, óbvio que pode ter. Mas a probabilidade é muito menor ali ter coisa errada do que em outros lugares. Justamente por conta das revisões que ela passou. Mas tem muita gente estudando sobre aquele tema que parou, leu o livro, ou leu aquele artigo, olhou e falou assim, não, isso aqui não tem sentido. Então, assim, eu acho o vídeo muito bom quando você está com pressa, nem o Icaro falou, tipo, mas eu preciso
eu preciso fazer isso aqui para ontem, rapidinho, pô, tô sem tempo. Beleza, dá uma olhadinha no vídeo, que isso é bom. Mas depois tenta ler sobre, porque às vezes você vai descobrir que aquele cara fez não era a forma mais eficiente de fazer aquilo, ou que o cara falou, uma determinada coisa que o cara falou não era verdade, e não é que o cara fez por mal, era falta de conhecimento do cara. É praticamente isso. Tipo, eu vi vários, um ensina de um jeito, outro ensina de outro, outro ensina de outro, e nenhum deles se enquadram não se enquadram. No final, não chega no exato momento. Lógico, você pega cada um, você pega uma parte e você tem um conhecimento geral, mas para você se aprender, se aplicar mesmo, não bate as ideias legais. Sim, por conta disso. A gente não pode dizer que a programação, cada um pode fazer do jeito que quiser. Esse debate é interessante porque, ao mesmo tempo que está ligado diretamente a toda essa parte de ciência de dados, enfim, todo esse contexto que a gente está propondo aqui a discussão, né, é uma questão que eu acho que são complementares, né, o achismo não vale nada, né, mas eu estou colocando aqui que eu acho, né, o achismo não vale nada de estar discutindo a ciência, né, mas o que eu quero dizer é que o que eu aplico, né, para ser bem realista, ultimamente eu só tenho tempo de ler um livro que não, eu só tenho conseguido, né, não vou falar que eu só tenho tempo, eu só tenho conseguido ler um livro que não é técnico nas minhas férias. Aí eu tenho 2, 3 meses para ler outras coisas que não sejam técnicas, né? Mas só que nesse meio de tempo todo, eu não deixei de estar consumindo coisas, né? Então, com todo o devido cuidado, tem, claro, várias relativizações, tem várias, assim como tem relativizações, tem vários absolutismos aí também, mas o que eu quero dizer é que eu sempre procuro tentar complementar as coisas. Então, igual você falou, tem os vídeos, tem muitos vídeos que tem uma base de pesquisa, né, surpreendente. O cara fica 2 meses para montar o roteiro, com pesquisadores, com historiadores e tal, para ir ali gravar 40 minutos, 30 minutos de vídeo. Né, quase um documentário, às vezes, né? Só que não pode dizer também que conta toda a realidade, né? A velha questão, isso é uma questão histórica mesmo, né? E aí não sou eu que estou dizendo, está lá nos livros de história, se vocês forem voltar, né? A famosa questão do eurocentrismo, né? Que só tem um lado da verdade. Hoje já se tem uma discussão mais ampla sobre isso, se vocês pegarem para ver, né? Mas foi uma questão muito presente, né, em tempos anteriores. E essa questão da busca pela verdade também é uma questão bem, assim, na filosofia, que é uma das minhas áreas, né, também, uma das principais, né, um dos principais questionamentos, né, a busca pela verdade, ela remonta desde os primórdios aí, né, e quando não se falava ainda de filosofia, utilizava-se o mito para tentar explicar uma determinada realidade, ou seja, tentando mostrar a verdade daquela realidade ali, né, aí isso teve o boom aí, claro, com todo o período de modernidade, onde, né, foi todo aquele alvoroço de, né, revoluções aí, né, onde a gente tem descobertas, tanto no campo de física, enfim, né, biologia, qualquer outra área da ciência aí, mas, assim, o que eu quero dizer é que, em momento algum, né, eu não me valo só, né, da verdade ali, passada por um canal, que seja por um vídeo, que seja só por um livro, até porque quando a gente está falando aqui também de pesquisa, e quando a gente vai pesquisar, uma das propostas é que você consiga colocar, né, os seus autores também em discussão, né, em diálogo na sua revisão de literatura, ou seja, eu não posso ter um viés só por aquela área que eu gosto, eu não posso ter um viés só porque aquele autor tem uma tendência com aquela linha de raciocínio que eu sigo, ou seja, eu tenho que apresentar divergências também. Então, nesse sentido também, às vezes, mesmo sendo um livro técnico, é meio que o Matheus falou ali, né? Eu vejo várias possibilidades de fazer. Claro que, como cientista, eu tenho que me adequar àquilo que a minha área preconiza ali. Não, tem que se pautar pelas boas práticas de programação. Beleza, ainda ontem mesmo eu estava falando de programação orientada a objetos para os meninos, eu falava disso, né? Existem formas de se fazer algum tipo de programação, se você fizer, vai funcionar. Então, não está errado. Mas se você for pegar os autores, né, você pega lá um Beitel da vida, que fala de Java e tal,
o que ele vai falar? Ó, a boa prática de programação é essa aqui. Aí você vai lá no Somerville, que é da área de engenharia de software, o que ele vai falar? Exatamente o que o cara está confirmando ali, né? Então, esse diálogo é o que de fato, desenvolve a ciência, né? É o que permite o avanço né, da ciência. Então, eu acabo utilizando, me alimentando, às vezes, durante o dia, de um documentário, às vezes, um filme, não tem nada a ver ali com a realidade. Eu consigo pegar lá alguns insights ali, aí é um achismo. Ok, beleza, então eu vou me aprofundar, eu vou buscar aqui. Será que isso que foi pintado lá no filme, que foi passado lá nesse roteiro, tem alguma coisa a ver com o que de fato é? Aí me instiga até a buscar mais sobre aquilo, né? Eu tento fazer dessa forma, né? Um complemento, porque eu vejo isso como principal desafio, velho. A criança que nasce hoje, já nasce com o smartphone na mão, ela já nasce bombardeada, cara. Ela já né, nasce, claro, né? Mas já está bombardeada ali. Então, o principal desafio é o senso crítico que essa pessoa vai desenvolver, as ferramentas que ela vai utilizar para filtrar ali tudo que está chegando nela, e um fator que às vezes a gente acaba também desprezando, que é o contexto no qual ela está inserido, porque é aquilo que você começou falando aí, né, você começou apontando, né, quando a gente fala de contexto, não dá para eu ter algo, no caso, você falou, aplicado ao aprendizado de uma inteligência artificial, né, eu vou falar aqui em Minas, arreda, né? O que é uma arreda, de repente, outra parte do país, né? Então, assim, o contexto para a criança que ela está inserida ali, de repente, ela vai ter uma coisa como certa, aí do nada ela vê aquilo, seja no livro, seja enfim, em qualquer outro meio de mídia aí, né, de propagação aí, da divulgação, né, de informações, ela vai ver de outra forma, né? Mas aí cabe sempre também a questão do bom senso, né? Mas, enfim, essa é meio que mais a minha visão filosófica mesmo da coisa, né? Mas só para deixar aí para você, né? Ciência é que vale de fato, né? É verdade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu era estagiária ainda na época, eu tinha entrado na empresa, meu chefe me mandou um livro, que eu não estou brincando, era dessa grossura assim, que era a Bíblia de bebê.net na época. Ele falou assim, você vai aprender isso aí. Eu falei, tá, toma, não vou te pedir fazer nada, só você estuda. Eu falei, tá bom. E aí eu lembro que eu comecei a fazer coisas, programinhas bobos mesmo, né, para poder botar o conhecimento em prática, que se a gente não põe o conhecimento em prática, ele vai embora. E aí eu lembro que na época, tinha muita coisa de URL invertida, quando você queria fazer download, qualquer coisa. Não era criptografia nem nada, o cara só invertia o URL. E, nossa, sempre eram URLs enormes. Eu vou fazer uma paradinha, tipo, bobinha, só para começar a aprender, para desinverter. Bom, vou botar um texto, ele tem que me trazer o contrário desse texto. Tá bom. E aí eu estava fazendo, eu nunca mais vou esquecer, um programador, o cara já era programador, já tinha um bom tempo, tinha bem mais tempo de experiência que eu. Eu falei, pô, que legal que você está fazendo. Eu falei, pois é, cara, depois eu vou ver se tem alguma forma melhor, né, mais científica de fazer isso, mas eu acho que assim, pelo menos para mim que estava começando, né, mexer com o .NET, assim, acho que isso aqui tá bom. Ele, pô, vamos fazer uma brincadeira aí você? Eu falei, qual? Ele vai fazer a mesma ideia de programa, vamos ver quem roda mais rápido? Eu até fiquei meio assim, tipo, pô, claro que o cara vai rodar mais rápido, imagina. O cara tem muito mais conhecimento que eu. Pô. Aí, beleza. Ele foi lá, fez, depois a gente pegou, botou um computador do lado do outro, aí ele pegou um textinho. Aí os dois foram muito rápido. Eu falei, pô, cara, mas olha o tamanho do texto que você tá comparando, né? Muito pequeno, vamos pegar um textão mesmo, aquela coisa enormão, para ver o que vai acontecer. E aí eu lembro que, tipo, a gente colocou nos dois e apertou ao mesmo tempo os dois botões. O meu fez assim. E o dele não. O dele parou, o dele demorou. E eu lembro que ele ficou assim, eu não tô entendendo por quê. Por que você foi rápido no meu não? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Por que... Aí eu parei e disse, pô, posso ver seu código? Aí um foi comparar o código do outro. E aí entra a diferença do quando a gente estuda, né? A gente só não aceita é assim. O que acontece? Até por conta da minha formação de engenharia, eu tive aula também da parte de arquitetura de computadores. E aí eu lembro que eu tentei fazer tudo para que eu fosse o mínimo possível na memória. Tornaria o meu programa mais rápido. Ele não, ele começou, tipo, ele ia jogava em array, aí voltava, aí criava outro, aí fazia sei lá o quê, aí criava outro. Aí eu olhei pra cara e falei assim, por que você fez? Por que você tem na memória?
Ele, eu não estou indo na memória. Eu falei, não, você está sim, porque quando você usou isso aqui no VB, ele está indo na memória. Eu disse, cara, tu não precisa na memória dessa forma, deixa isso aqui muito mais lento. Eu disse, como é que você fez? Eu mostrei para ele, o meu tinha no máximo umas 10 linhas. Ele falou assim, não entendi. Eu falei, cara, isso aqui já não é uma string, eu só estou lendo ao contrário. Por que eu ia fazer qualquer outra coisa? É só jogar um fora ali e resolve o problema. Só que aí o que acontece? Tipo, ele também, tipo assim, é a coisa do, às vezes, do achismo, né? A gente achar que é autossuficiente não precisa de mais nada. Ele achava, tipo, não, eu sei, vou fazer mais rápido que dela e tananã. Ele fez a coisa mais complicada, que se tornava mais demorada. Só que como eu estava, até por eu estar lendo, estar estudando exatamente aquela programação naquela hora, eu consegui fazer a coisa mais descomplicada. Eu não vou dizer que era mais padronizada, mas pelo menos mais descomplicada que a dele Era era. mais eficiente. Exato. E aí entra a questão do pesquisador, tem muito disso, né? Porque quando a gente pesquisa algo, a gente começa a encontrar soluções melhores para aquilo. Você não fica preso no achismo de outras pessoas. Ô, Andressa, só uma coisa que eu tô querendo te perguntar já tem um tempinho. Claro. Eu tenho, assim, uma filosofia, não vou falar que é algo científico, não, que é algo que eu tenho, assim, para mim, quando eu vou fazer meus códigos. Eu, eu tenho aquela questão, o que é melhor? A melhor lógica ou o código mais bem feito, digamos assim, no sentido de simplicidade, igual você colocou aí? Porque, assim, eu já vi alguns códigos que a pessoa usa ali vários if ternários para poder diminuir a quantidade de linhas. Aí o cara, tipo assim, fica até difícil de você conseguir entender a lógica do cara, entendeu? Aí você vai dar uma manutenção naquele código ali e fica, sabe? Você fica meio perdido. Aí eu sempre opto, eu consigo fazer aquela lógica, eu consigo, mas aí o que eu faço? Eu penso no seguinte, quando você está trabalhando em equipe, eu penso o seguinte, não, vou fazer um código que fica de fácil entendimento para todos e que seja o mais otimizado possível, não que eu seja o rei da lógica, né? Mas que seja o mais otimizado. Então, assim, eu sempre procuro fazer isso. Eu estou mexendo com um trabalho atualmente, na empresa que eu trabalho, que é uma sincronização entre dois bancos de dados, o Oracle e o Postgre. É uma API de um e-commerce. E ali eu tenho, assim, eu peguei aquela API que ela vem com bastante código de outras pessoas, foram muitas pessoas que tiveram acesso ali. E eu estou padronizando aquilo, porque você tem ali vários objetos que não tem um padrão de lógica, mas não tem um padrão de código, digamos assim. Aí o que eu passei a fazer? Eu comecei a implementar a minha forma, né, que eu visualizo, e jogar isso de uma forma que fica claro para todos. Então, assim, aí a pessoa que chega ali, ela não fica perdida para dar uma manutenção, entendeu? Eu penso, pelo menos assim, que não é o melhor lógica, mas sim o código que ele é mais fácil de você dar manutenção, de você entender aquela lógica. Não é que eu preciso fazer um código de 200 linhas que eu conseguiria fazer em 10, mas também eu não preciso fazer em 4, entendeu? Então, Sim, assim, eu vou te dizer que o melhor é sempre o meio termo. Por que é o meio termo? O ideal é que você tenha o código, óbvio, mais simplificado, mais legível possível. Você tem que pensar nas outras pessoas que vão dar manutenção nesse código depois. Pode não ser você. Só que também, né, o mais padronizado, assim, da forma mais eficiente, padronizada, de acordo com a comunidade diz, tá? Por que eu falo isso? A gente, na programação, por exemplo, a gente tem vários recursos. A gente pode colocar comentários que o pessoal não usa, sabe-se Deus por quê, comentário não morre. A gente pode encher de sim, comentário. eu adoro o comentário. Eu comento nos meus. Mas tem gente que não usa, tipo, a primeira vez que eu programei, gente, eu lembro que o primeiro programa que eu mexi era um sistema de contabilidade. A primeira tela tinha uma variável que eu nunca esqueci disso por causa do nome. A variável era CD16 CDCC. Nossa. Eu olhei para a cara do meu chefe e falei assim, o que é isso? Top! Aí meu chefe olhou para minha cara e falou assim, não sei. Eu falei, cara, ferrou, porque se você não sabe, eu muito menos. Eu não sei nem programar, não sei nem programar direito. Eu não sei nem como procurar informação. O que é isso? Não consegui entender direito o código. Eu lembro que ele me ensinou na época era VB6 ainda. Ele me ensinou na época como fazer uma procura. A gente fez uma procura, passou por mais de 40 telas para achar um comentário. Nossa. E aí o cara explicava, CD16, CDCC significava centro de custo.
Eu olhei para cara do meu chefe e pensei, por que não botou C custo? Centro custo. Eu faço isso. Eu pensei numa Top. E aí meu chefe falou assim, não sei. E aí eu comecei a perceber isso, tipo, você tem que ter um meio termo. Então, eu sempre documento quando é código, mesmo que seja só para mim. Por quê? Porque se eu ficar muito tempo sem ver aquele código, depois eu não vou saber mais o que ele faz. Então, É verdade. então eu sempre falo nisso. Então, tipo, por exemplo, no... Os meus testes, o nome da classe dele, ele já coloca tudo em português para não ter dor de cabeça. Aí é que tá. Na programação, pelo menos até onde eu sei, tá? O que eu já li até hoje e sei até hoje, que o indicado, na verdade, é no inglês. Sim. Porque você não sabe quem vai ler depois. O cara pode ser. Eu, O inglês é quase uma língua universal, o português não. eu gosto de utilizar o inglês, mas na empresa que eu trabalho é tudo em português. Aí você acaba tendo que seguir aquele princípio ali, né? Dá estágio lá que é top para mim, hein? Tem algumas empresas que existem, que seja em português, outras não, mas se puder escolher, escolha em inglês, tá? Mas, por exemplo, o VB6, eu fui descobrir isso depois, estudando e pesquisando, ele já tinha lá uma forma de fazer uma mini documentação, por exemplo, de todas as funções e procedures dele. Então, Não, era... mas quando eu coloco em inglês também, no comentário já está tudo traduzido o que faz. Para não ter dor de cabeça pesquisar o que isso significa. Não, exato, entendeu? Por exemplo, eu teve uma que eu aprendi, que eu gosto muito de usar quando o projeto é meu, que é um padrão que é a seguinte forma. A primeira letra do nome de... Isso no caso de funções, tá? Funções e procedures. MLK? A primeira letra, eu faço referência ao Ah, tipo de tá. função. Como assim? G se é a função global, L se é local, P se é parametrizado. E aí, depois disso, as outras três, eu faço tipo uma informação, vamos dizer assim, que é para definir se é uma função, ou seja, se ela tem retorno, ou se é um procedimento, que ele não tem retorno. E depois disso, sim, o nome daquela função, ou daquela procedure, de acordo com o que faz, né? Tentando sempre ser o mais claro possível. Então, tipo, quando eu escrevo para mim, ou dentro de uma empresa que não tenha um código já, eu sempre levo, que é colocar o quê? Tipo, eu quero fazer uma função global para, sei lá, vamos supor, validação de CEP. Aí vai ser G, FUN, validação CEP, se botar em português. G o Então, quê? Fun? eu já sei que é uma coisa global, que é uma função, ou seja, eu já sei que tem que ter um retorno, tá? E o nome. Eu também já vi, por exemplo, o G, aí a primeira essas três é o tipo de retorno, também você pode botar, e o nome. Então, tipo, se eu vou retornar um booleano, ele poderia ser G, bol, validar CEP. Então, só ali eu já sei, tipo, é um global que vai retornar um booleano que está validando o CEP. Pronto, olha só. Tipo, sabe, é muito mais simples. Mas, por exemplo, se uma outra pessoa pegar seu código. Então, aí é que tá. Se você está dentro de uma empresa, que você tem uma padronização, tem essa padronização, por exemplo, a pessoa já vai ser treinada. Pensando que nem todo mundo tem, eu boto comentário. Então, eu explico, Ah, gente, tá. é global, isso aqui é por causa disso, o resto é nome. Então, eu sempre vou fazendo. Mas qual é a vantagem? Tipo, quando você cria um padrão, você está dentro de um local que tem padrão, aquilo fica rápido a visualização. Eu não preciso, Sim. às vezes eu não vou precisar nem olhar a documentação que você fez daquela função. Às vezes, pelo nome, eu já vou saber. Mesma coisa para variável. Então, para variável, eu uso isso. P, G ou L, tipo de variável, que então são 3 letras, né? Então, str se for string, bool se for booleano, int se for inteiro. E o nome. Então, só olhando aquilo ali, eu já falo assim, não, beleza, ela é uma parametrizada, então eu já sei que ela é porque alguém chamou essa função e passou esse valor, né, para aquela função. Já sei que ela é uma string, que é o nome da pessoa. Beleza, facinho. Então, tipo, são coisas para facilitar, mas tem que chegar no meio termo. Por que que eu falo isso, para vocês terem noção? Como eu falei agora, o ideal é que você sempre põe em inglês as coisas, né? Teve uma amiga minha, uma vez que ela contou que ela ficou revoltadíssima. Ela entrou na empresa, o cara pediu para fazer documentação do código do sistema. Quando ela Meu Deus.
Não, calma que piora. Quando ela pegou o código para fazer a documentação, o nome das variáveis era Mickey, Minnie, Pato Donald. O cara era referência ao O inglês. programador deve ter trabalhado na Disney antes de ir para lá. Não, o cara era americano, não sabia nada de português, e por algum motivo, sabe-se Deus qual, ele achou que botando os personagens da Disney fica fácil para a galera entender. Eu acho que era algum sonho antigo dele aí, fazer algo assim. Pode ser. Ou ele não gosta dos brasileiros. Agora até na época que eu comecei, imagina a documentação, estou tendo que botar assim, Mickey, igual a variável que descreve sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Minnie, a variável que... Eu falei, não, você tá de sacanagem. Eu falei, não, você tá de sacanagem, da zoação, ninguém ia fazer isso, ela. Eu tô passando por isso. Eu falei, nossa, você conseguiu ser pior do que o meu C16 CDCC. Eu não gosto de colocar em variáveis nomes genéricos demais. Por exemplo, você chama uma variável nome. Aí tá ali, nome de quê? De gente, pessoa, de objeto, de quem, entendeu? Eu gosto, assim, sempre de fazer nomes compostos para minha variável. Então, assim, por exemplo, produto, preço. Eu estou mexendo ali com o preço de um produto, entendeu? Por exemplo, qual outro exemplo que eu posso usar? Usuário, que tipo de usuário? Usuário cliente, usuário pessoa, porque lá na empresa tem essas separações, entendeu? Sim. Então, assim, aí eu gosto de usar desse jeito. Fornecedor. Eu gosto de usar nomes compostos. Mas a sua ideia é boa, eu gostei. Eu acho que eu vou passar a aplicar nos meus projetos pessoais. Eu gostei bastante. Sabe por que as pessoas desprezam muito as facilidades que hoje tem para documentar, cara? Hoje você tem tantos recursos para fazer dicionário de dados, para fazer diagramas de classes, dependendo da linguagem que você está trabalhando, você tem annotations. Elias, no próprio código mesmo, algumas linhas a mais lá de documentar já ajuda. Documentado, mas se você quiser uma coisa bonitinha mesmo, né, com paginação, tudo em HTML, para você exportar o PDF depois, só trabalhar com annotation. A maioria das linguagens, sobretudo orientada a objeto, né, você consegue implementar esse recurso de anotação. E aí ele vai gerando para você a própria, né, as próprias classes que você está trabalhando, vai fazendo todo o procedimento de documentação. Ou seja, você coloca ali a anotação do tipo, descreve com comentário, enfim. Fala aí. Eu estava trabalhando num projeto com colegas, um projeto para o Estado aqui, né? É um projeto que tem a ver com o sistema presidiário e tal. Achei que era a área eletrônica que nós utilizamos. Não. Aí, assim, eu estava tendo muito problema sobre a questão, assim, porque era separado o front-end do back-end, sabe? E eu sempre fui melhor em banco de dados e back-end. Então, eu tinha que passar o nome ali, as URLs ali pro cara do front-end e tal. Eu falei, em vez de eu ficar passando assim na hora, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um jeito de documentar isso. Aí eu desenvolvi um pequeno software, um protótipo mesmo ali, onde eu colocava ali separava a parte do back e do front, né, onde o cara ali do front punha as informações ali relacionadas a todos os métodos que ele criava ali dentro do front, que trabalhava com frameworks do React, né, que é baseado lá no JavaScript. E ali no PHP eu tinha o banco de dados e a API. Então eu colocava as rotas, os parâmetros que ela recebia, o tipo de método, se é post, get e tal. E eu fiz isso lá. Aí ficou para ele. Nem utilizei depois. Mas facilitou bastante para mim, entendeu? Depois. Do que eu ter que ficar abrindo o código lá, indo lá ver o que faz, eu procurar os comentários. Então, assim, foi algo que facilitou bastante para mim. Falando até da parte de certa forma, de documentação também, existe uma coisa, eu falo que é um problema de forma geral, tá? Não são todos, óbvio, mas é um problema da nossa área, que é a galera que acha que sabe muito, sabe tudo, sabe demais e sabe até mais que o próprio cliente. Então, eu costumo falar, cara, se eu vou fazer um sistema de venda, por exemplo, eu vou fazer um sistema de venda para o salão de beleza aqui da esquina. Eu trabalho com salão de beleza? Não. Eu não sei o negócio. Ponto, eu sei programar. Então, tem que sentar com o cara. E aí, existe coisas que se vocês usarem no projeto de final de curso de vocês, vai ajudar muito, que são essas documentações, são os que tipo, olha, eu vou desenhar diagrama de classe, eu vou desenhar o banco. Olha, eu vou fazer, antes de
meter a mão, a gente tem disso, eu falo porque eu fiz muito isso também, né? Se a gente fala assim, caraca, eu quero fazer a função assim, já sai programando que nem louco, né? Não, para! Primeira coisa, qual é o objetivo daquilo? Segunda coisa, tenta visualizar o passo a passo, literalmente como se fosse meio até que um caso de teste. Então, tipo, o cara tem que entrar primeiro com isso, depois entrar com essa informação, depois entrar com essa informação, depois eu tenho que tratar. Escreve primeiro, não é código. Escreve. Isso serve tanto para um projeto grande quanto para as microtarefas dentro de um projeto, tá? E depois aceite os seus critérios de aceite. Então, ou seja, quando é que eu posso dizer que aquilo ali está pronto? Vou dar um exemplo. Tela de cadastro. Eu posso dizer que aquela tela de cadastro está pronto no momento que eu consigo fazer a inserção dos dados no banco sem erro. Fiz isso? Não. Então, não está pronto. Não importa quantas linhas você programou. Isso ajuda muito quando a gente faz. Então, mesmo que você pense num projeto de TCC, de dissertação e tudo mais, sempre bom a gente ter essa visão. Então, tipo, a primeira coisa é, o que eu gostaria de fazer? Ok, quais são os passos necessários que eu preciso para fazer aquilo? São esses aqui, tá bom. Qual é o meu critério de aceite para cada passo, para o projeto inteiro? É isso. E vai fazendo por partes. A gente que é de TI, a gente gosta muito de ver as coisas funcionando. A gente já sai, às vezes, querendo programar, sai atropelando etapa. E aí acontece que a gente vê por aí. Acontece que, às vezes, não tem uma validação necessária. Às vezes, você não pensou num caso atípico. Só vai pensar, às vezes, se você pensar isso no ambiente de trabalho, né? A gente, às vezes, só acha as coisas quando já está em produção. Alguém fala assim, cara, mas eu cliquei nesse botão e apareceu uma mensagem que não deveria. Se isso está acontecendo, é porque você está falhando. E tem a etapa, antes de desenvolver, você sempre tem uma etapa chamada de análise. Então, quando você fala em metodologia ágil, por exemplo, você tem lá, vou dar o exemplo que é o que a gente usa no trabalho hoje, até falei isso no trabalho quando eu entrei. O pessoal tinha lá, backlog ou doing. A pessoa ia para o doing, saía programando, e aí tinha que revoltar para refazer alguma coisa, porque tinha esquecido, porque não tinha visto. Eu falei com a minha chefe, vem cá, posso dar uma ideia? Ela, o quê? Eu falei, põe uma etapa antes, análise. Ela, como assim? Eu falei, é simples, o cara não pode programar sem ter feito todas as perguntas para você. Ele tem que ter certeza absoluta que ele entendeu o que tem que ser feito e o que tem que ser entregue. Porque senão vai ficar sempre nesse retrabalho. E, gente, retrabalho é sempre muito pior. Entendeu? Em todos os sentidos, seja para escrever um texto, seja para fazer um código. Sim. É sempre Eu digo. Eu tenho que fazer muita coisa naquela TI. Foi bom você tocar nesse assunto, porque isso aí tudo passa pela questão da gestão de projetos, né? E a gente está tentando, já desde agora, muitos aí já conhecem, a gente está tentando implantar uma dessas ferramentas aqui que é bem utilizada, que é o Trello, né, que pode ser muito útil para o pessoal estar lançando lá todas essas ideias, né, de desenvolver os seus quadros, né, colocar lá o quadro em análise. Eu gosto de colocar um brainstorm também, né, que está sendo desenvolvido, que precisa de revisão, ou que já foi, né, finalizado, enfim, para estar fazendo, né, para qualquer parte, não só, né, na área de TI, né, mas, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto pessoal, no desenvolvimento de um TCC, dá para aplicar isso muito bem. E a gente para e pensa, o currículo falou aí agora, né, de retrabalho e tal, às vezes a gente perde, vou perder 1 hora organizando o meu quadro aqui. Cara, 1 hora na semana que você perder para organizar tudo ali, assim, tudo não, porque durante a semana você vai aparecer mais coisa, né, mas o máximo que você conseguir jogar ali, você perdeu ali 1 hora, 2 horas, cara, quando você for executar, você vai ganhar agilidade, né? Então, se você planejar bem, você não vai ter que ficar deixando tarefa, né, voltando para o quadro de revisão, porque vai finalizar com eficiência, né? Exatamente. Isso a gente pode trazer para a vida pessoal também, gente. Por exemplo, eu tenho o Trello meu pessoal. Se eu abrisse para vocês, vocês vão até rir, porque tem desde coisa tipo assim, eu tenho que estudar isso. Como tem, eu preciso marcar o médico, eu preciso ver isso, eu preciso pagar aquilo, eu preciso fazer aquilo. Então, tipo, todo dia de manhã eu paro, olho lá, tipo, o que eu estou fazendo? É isso aqui, beleza. O que eu tenho que fazer? São essas tarefas todas aqui. Tá bom. O que eu não posso deixar de fazer hoje? Tipo, tem que ser feito agora, tem que ser feito hoje, ponto. Eu vou e faço. Entendeu? E tipo, eu vou ser sincero, eu não usava isso antigamente, né? Eu basicamente comecei a fazer isso esse ano,
para mim, como pessoa. Eu usava no trabalho, mas não usava para mim. E até... Não é só você, não. É. Depois que a gente esquece a data do aniversário da mulher, data de não sei o que lá, a gente anota. Esquece até onde mora, né, Matheus? Exatamente. Exatamente, eu começo a anotar. Então, no começo, assim, eu já tinha tentado isso uma vez, só que eu tinha um problema que era ficar olhando o Trello. E eu desisti, falei, isso não é para mim, esquece. Tem que estar um outro jeito, e nunca arrumei o outro jeito, sabe? E aí, conversando com a minha chefe atual, no final do ano passado, ela falou assim, Andressa, começa a usar, que eu falando com ela, eu falei, cara, eu preciso melhorar o meu controle de tempo em casa. E, tipo, no trabalho eu já uso metodologia ágil, já uso essa história de quadro, etc. E funciona muito bem. Eu falei, cara, o resto não tá legal. Tá meio que atropelando. Ela falou assim, Andressa, faz isso. Eu falei, pô, tá bom. E aí eu comecei a fazer isso com post-it mesmo na parede. Tanto que a minha parede aqui... porque tá atrás do meu computador. Mas assim, minha parede ainda tá cheia de post-it. Aí o que eu comecei a fazer? Só que, tipo, tem coisas que às vezes você precisa resolver fora de casa, alguma coisa assim. Eu falei, vou botar no Trello. Só que aí ele deu aquele medo de novo. Falei, cara, eu vou acabar não olhando essa porcaria de novo e não vai dar certo. Então, o que eu fiz? Durante o tempo, eu fiquei com o Trello e com o papel. Por quê? E tava, tipo assim, tá aqui na frente do meu computador. Então, tipo, era aquela coisa de levantar a cabeça e falar assim, a fazer. Ai, Deus, tem que fazer isso mesmo, né? Aí, quando eu acabava, eu ia no Trello. E aí, com isso, eu comecei a pegar a mania, né, de olhar o Trello. Então, tipo, hoje em dia, o meu Trello fica aberto no meu computador 24/7. Meu computador tá ligado, meu Trello tá aberto. Tem até o aplicativo no celular. Então, agora eu também tenho, porque eu vou e faço assim, o que eu tenho que fazer? Ah, tem isso aqui para fazer, peraí. Passe já joga, Eu acho que o cara que fez o Trello devia ganhar um Nobel da Paz aí. Evita você bater a cabeça na parede. Top. Evitou muitas guerras aí. Mas usem isso, assim, principalmente quando vocês forem fazer o projeto de vocês, usem esse mesmo conceito. Lembra que, apesar de ser um projeto, ele não vai ser feito todo de uma vez. Ele literalmente tem que ser dividido, quebrado em pequenas tarefas, exatamente como metodologia ágil que se usa no trabalho. Tá? Então, pega aquilo, olha o macro, começa a dividir, vai dividindo e faz aquela granularização o máximo possível que vocês puderem. Então, diminui a tarefa o máximo possível. Se a tarefa sei lá, eu preciso criar um sistema, por exemplo, de venda. Tá bom. Então, uma tarefa é criar um sistema de cadastro de pessoas. A outra tarefa é criar um sistema de cadastro de produtos. Lembra que, e ainda dentro dessa tarefa, você ainda teria pelo menos umas outras 3. Se você seguir as práticas, por exemplo, de programação em camada, né? Seria o quê? Eu tenho a camada do usuário, eu tenho a minha camada de negócio e tenho a minha camada de dados. Então, tipo, se você pensar nisso, eu não consigo terminar essa tela sem terminar essas 3 microtarefas, sendo que uma é dependente da outra. Aí você começa a ver, tipo, para fazer a camada de negócio, eu preciso da tela. E preciso do dado. Então, tipo, essas duas aqui eu vou fazer em algum momento para só no final fazer tela. Ou ao contrário, tem gente que trabalha melhor ao contrário. Eu prefiro começar sempre com os dados. Mas assim, vou fazer a tela, porque aí eu sei exatamente o que eu preciso e eu faço os dois. Tá bom. Lembra de fazer o critério de aceite para cada um, porque cada uma desse pedaço de código é uma microtarefa. Onde é que eu posso dizer que a minha parte de negócio está pronta? Quando eu rodar ela, mesmo que seja de forma meio manual, e ela der o resultado esperado, ok. Mas não coloca genérico assim, coloca literalmente assim, ela tem que conseguir passar informação X, Y, Z. É do ser humano. Se a gente coloca algo genérico, qualquer coisa que sair, o nosso cérebro fala assim, conseguiu! Vai descacetar. Me lembrou eu. Deu certo. Manda pra lá. Se eu escrever a tarefa no Trello, meu cérebro já fica feliz. Não, eu já cheguei no nível que eu escrevo lá no Trello, lá, chego, faço código e chego nem testar não, o trem vai funcionar e dá certo, eu passo aquela sensação, será que vai dar merda? Mas não é todas as vezes que eu faço isso não, tá? Só quando
Assim, eu tenho certeza que o negócio vai rodar Quando mesmo. vai dar certo de primeira, né? Aí É, você sabe? olha de novo, será que É, tá as certo chances estão ao meu mesmo? favor. Até agora, 98% eu diria que tá funcionando. Mas tenta não levar isso como uma regra, Ah, tá? não, não. Porque Isso assim, acontece porque, assim, lá na empresa eu utilizo o Docker, sabe? A gente está ah, trabalhando de casa e lá a gente usa Linux, aqui eu estou usando Windows, então tem coisa que eu não consigo testar na minha máquina. Então, eu acabo precisando acessar a máquina lá, e às vezes acontece de eu não conseguir fazer esse acesso por alguma manutenção que está acontecendo lá e tal. E aí eu preciso enviar esse código, aí eu envio, lógico, eu envio para testes, né, não em produção, mas aí ele acaba funcionando e eu não preciso corrigir nada, entendeu? Mas não, nessas pequenas situações que acontece isso. sim, mas assim, tenta sempre também fazer os testes. Aprende uma coisa assim, tanto seja no mundo acadêmico ou no mundo corporativo privado. O que mais importante você tem é ter o nome. Sim, Então, assim, se o pessoal começar e, querendo ou não, o pessoal de TI se fala muito, tá? Eu já passei por casos de eu estar trabalhando num lugar e chefe chamar e falar assim: você conhece fulano? Porque aqui pelo currículo dele vocês estudaram no mesmo período, ah, sim, sabe? E tipo, cara, se a pessoa não te conhecer de uma forma positiva, dificilmente ela vai te indicar. Ela pode até não falar mal de você. Tá? Eu falo porque, por exemplo, isso já aconteceu comigo. O meu chefe na época virou, falou, foram dois caras, um eu conhecia, trabalhava muito bem, etc. Esse aqui eu conheço, trabalha muito bem, tananã. Já falei assim, esse outro aqui. Eu conhecia a forma do cara, não era boa. E eu só não queria queimar o cara. Eu fiquei meio tipo, eu não conheço muito, não. A meu chefe olhou pra minha cara, Andressa, eu não sei o que falar dele. Tipo, como eu também não falei bem, que não tinha o que falar bem, sabe? Então, assim, por isso que também é importante o estudo, sabe? Tudo tem ônus e bônus, não tem jeito. Mas o quanto mais a gente estuda e corre atrás do conhecimento, mais a gente vai se tornar referência na área. Quanto mais referência você é na área, mais respeitado você é. Consequentemente, até mesmo acaba sendo um pouco mais fácil o mercado de trabalho no geral, porque mais pessoas vão procurar pelo seu trabalho, seja para te contratar como freela, mais pessoas vão respeitar no que você diz, entendeu? E isso faz uma diferença muito grande. Eu vou dar um outro exemplo que não é exatamente comigo, que aconteceu com meu esposo. Ele é desenvolvedor mobile. E aí ele recebeu a proposta, a gente se mudou para São Paulo para ele trabalhar. Quando ele chegou onde ele trabalha, tinha um cara que era considerado tipo, muito top, sabe? Tipo, todo mundo fala assim, não, tem dúvida, vai falar com o cara. Meu esposo começou a olhar os códigos que o cara fazia. Eu chegava em casa e falava assim, gente, não é possível. Como é que aquele cara é referência? Na boa, aquilo não funciona, não existe uma forma melhor. É por isso que esse negócio tá dando bug aqui, meu Deus do céu. O que acabou acontecendo? O pessoal via que o meu esposo acabava tendo um código mais enxuto e mais performático. Ele é especialista na área dele. E ele começou a se tornar referência. Esse cara, e olha bem isso, esse cara, quando ele começou a perceber isso, antes que alguém falasse alguma coisa, né? Ele foi e mudou de área. Para ninguém tirar a estrelinha dele, entendeu? Só que o que acontece quando ele mudou de área? A galera que é especialista, que sabe realmente o que está acontecendo e que entendeu, não voltava para perguntar as coisas a ele. E você acha que essa galera que entendeu que ele não sabia muito ia perguntar alguma coisa para ele? Não ia. Porque ele não era nem humilde de falar assim, galera, isso aqui eu não sei direito não, mas vamos tentar fazer. Ele simplesmente falava que sabia. Esse é um outro problema da área de TI. A gente se acha, em geral, a gente se acha muito foda. ah, Então, não, mas o que eu esses tô... dois pontos, sabe? Isso é muito importante. E na carreira acadêmica também, né? Que a gente tem o plágio, essas coisas, falta de referência. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer isso porque eu... Baixa a bola. Alguém às vezes já começou a estudar um pouco antes de você, calma. E às vezes a gente vê, que nem já aconteceu, né? A gente já viu, né? De alguém botar no currículo, tipo assim, sou sei lá o quê. As pessoas vão procurar e você fala assim, não, você não é. Não, sim, mas o que eu falo é referente à questão, assim, porque eu penso na seguinte questão, não é que você é fodão naquilo que você faz,
Mas as coisas que eu faço hoje, eu já tive um certo estudo em cima disso, entendeu? Eu Uhum. procurei aumentar meu conhecimento em cima disso. E assim, como eu disse, também não sou nenhum irresponsável. Eu não mando para lá no sentido, vai se rodar, rodou, se não rodar, não rodou. Não, Sim. eu faço isso nessas pequenas situações que eu comentei. Porém, eu mando para ambiente de teste. Se eu não consigo testar agora, eu testo posteriormente. Porém, na maioria dos testes que eu fiz, né, não aconteceu de dar algum problema. Não, Mas no caso desse desenvolvedor mobile que você falou e comentou, eu acho que é porque não tinha alguém com um nível realmente bom ali na empresa ou que tentasse ver realmente, vamos ver o que esse cara está fazendo aqui, entendeu? então, sim, tem outra coisa que acontece na área de TI, aí eu passei por isso. Eu trabalhei num lugar, por exemplo, que tinha um cara que era especialista na época. Eu era estagiária e sabia mais do que ele. Mas vamos pular essa parte. Mas, assim, não se esqueça que muito do que as pessoas acreditam é como a gente se vende, tá? Não é só a eficiência do seu trabalho, mas também como você se vende. Então, o que acontece? Dependendo da forma que você se venda para alguém, se esse alguém não tem tanto conhecimento, ela vai aceitar o que você está falando. E aí entra também a questão de que, por isso que eu falo, não é só, você precisa estudar, você sempre ter o melhor conhecimento, etc., mas cuidado com o seu nome, é também isso, que é a forma que você se vende. Então, vou dar um exemplo, como eu falei, eu dou muita palestra e tudo mais, e já aconteceu de virem falar comigo assim, nossa, você é especialista em inteligência artificial, né, porque eu estava falando, eu falo, não, calma, eu não sou especialista. Não, mas você não faz. Não, pera. Eu não sou especialista. Eu estudo sobre. Mas estou longe de ser especialista. Calma aí, vamos com calma. Porque um dos motivos que eu faço isso, até por conta do meu nome. Realmente, eu não sou uma especialista na área. Poderia me vender como tal? Sim, dou palestra. Me vender não seria difícil me vender como especialista. Só que acontece que, no momento que eu não conseguir dar o retorno como tal, o meu nome também fica sujo. E aí até mesmo o que eu realmente conheço vai ficar desacreditado. Entendeu? A gente tem que tomar esse cuidado. E isso é em toda a etapa. Lembre que, tipo, que nem eu ouvi uma vez, né, de um professor meu, que ele falava assim, olha, até às vezes o cara que não tem estudo, ele pode saber alguma coisa que você não sabe, sobre a sua área. Então, às vezes, assim, você fala assim, aquele cara ali não sabe, aquele ali é estagiário, não sabe. Mas às vezes aquele estagiário lê um artigo, lê um livro, ou até mesmo viu um vídeo, que você não viu, que tem uma informação importante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado que é ética, né? De ser sincero com o que você sabe, ser ético com o que você fez sozinho, ou com o que você teve ajuda, né? E até mesmo quando você pega algo na internet, seja um pedaço de código, seja um pedaço de livro, seja Stack Overflow. Entendeu? Assim, gente, todo mundo usa o Google. Nossa, quem usa, né? Vamos ser Pior é sinceros. quando você pega um código lá do Stack Overflow e ele não funciona. Por que acontece muito isso? Porque às vezes a pessoa simplesmente acha que Hoje tem muitos formatos de Stack Overflow. Né? tem demais, nossa. Mas aí você vai Senhora, pegar. quando funciona, é uma beleza. Mas assim, os pontos que você colocou, eu acho muito válido isso aí, concordo com todos eles, entendeu? Só que assim, eu sou de um tipo de pessoa que assim, eu gosto que a gente também, é bom a gente se autovalorizar também, entendeu? Porque Sim. eu tive uma experiência de uma entrevista de emprego, e onde eles passaram um projeto para fazer lá, um projeto, você entrega e tal. E eu fui o único, isso quem me falou foi o gerente lá, fui o único de todos os candidatos que entregou o projeto pronto dentro do prazo e com todas as especificações lá pedidas. Mas eu não fui contratado. Aí eu fui saber que é porque eu sou uma pessoa muito franca. Eu sou uma pessoa muito franca. Aí eu falei, pô, beleza, não fui contratado, contrataram pessoas sem experiência, eu já tinha experiência porque eles queriam. Eu falei, beleza. E tal, aí consegui um novo trabalho, só que assim,
eu me valorizo um pouco nessa questão do que quando eu olho assim, quando eu comecei, entendeu? Eu não sou especialista em nada também, né? Eu aprendo com o Matheus começou a aprender PHP, tem quanto tempo, Matheus? Tem pouquinho tempo. Aí ele fica me perguntando, não, mano, me ajuda aqui nisso aqui. Eu falo assim, não, velho, você fez um código aí bacana, eu aprendi com você essa coisa. E ele tá aí de prova e não deixa eu mentir. Então, assim, eu entendo que a gente não tem que ficar com a xícara Teve cheia, uma vez, entendeu? peraí, cara. Teve uma vez que eu fiquei chateado, foi um erro bobo, um erro de lógica que eu tive. Que tristeza. Igual ele falou que era agora ele estava sincronizando banco com banco, eu estava sincronizando tabela com tabela. Que decepção. Era um erro, era uma coisa tão boba. Quando Acredito. deu certo, foi uma coisa tão boba. Não, mas olha só, entenda uma coisa. Quando eu falo a gente tomar cuidado, não é que a gente não tem que se valorizar, Ica. Tipo, se você falar para mim sobre banco de dados, eu vou falar, mano, eu sei bastante banco de dados, sou boa. Tem uma coisa que eu sou boa, é banco de dados relacionais. Pô, né, SQL, MySQL, Oracle, cara, me dá na mão, me dá um tempo que eu faço o bichinho virar de ponta cabeça. Mas que ele também foi uma coisa que, igual o Ícaro tinha me falava, negócio de procedure. Só que eu não sabia o que que era. Aí eu vi um vídeo aqui, ele falou em inglês, eu traduzi ele todo, o código todo, até a base de dados toda para mim aprender. Aí depois eu fui ver, eu fazia o trem todo na mão, quando eu precisava de duas tabelas, eu colocava o código todo na mão, dava certo. Mas depois, por causa da procedure, me ajudou muito mais. Sim, mas assim, Ícaro, eu não considero franqueza um defeito, tá? Eu Teve. chorei com o gerente, falei com ele, por que você não me aceitou, rapaz? Ele falou assim, olha, eu não vou te falar oficialmente, mas como eu sou seu amigo, porque não dependia dele a minha contratação, como eu sou seu amigo, eu vou te falar que é por causa disso e tal, mas ele não quis dizer oficialmente, sabe? Mas ficou claro para mim o que era. Mas assim, eu vou dizer que eu não acho um defeito, eu também sou, tá? Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, eu acabei sendo contratado, mas eu achava que eu não ia ser contratado. O cara queria que alguém iniciasse o Big Data da empresa. Aí ele me chamou. Não, então, você sabe, tananana. Eu falei assim, olha, eu vou ser sincera contigo. Sei a teoria. Nunca implementei um Big Data. Aí ele, não, como é que é? Eu falei, cara, teoria eu sei, já li um bocado, mas nunca implementei. Aí até ficou meio assim, aí a gente continuou conversando, ele fez várias perguntas, ele falou várias coisas, as coisas que eu já sabia, né, óbvio, que tipo, não, eu quero pegar todas as informações, isso é impossível, tem a lei da privacidade, você não vai poder fazer isso, você vai poder fazer só isso, dentro do que eu conhecia. Mas eu lembro que antes de chegar no final da entrevista, ele olhou para minha cara e falou assim, você não sabe se vender. E eu olhei para a cara e falei assim, cara, não é questão de eu não saber me vender, a questão é que eu não quero chegar na tua empresa e daqui a um mês você bater na minha mesa e falar assim, ué, você não falou que sabia fazer isso? Eu estou te deixando bem claro o que eu sei e o que eu não sei. Eu sou assim também. Se você quiser me contratar, beleza, mas sabe que se você me contratar, eu não vou chegar na tua empresa e começar a desenvolver um Big Data. Eu vou ter que parar para estudar, eu vou ter que entender a tua empresa. Então, tu bota aí no mínimo uns 4, 5 meses para eu começar a fazer alguma coisa. E mesmo assim, quando eu começar, não vai ser coisa rápida. Porque o que tu tá querendo, filho, nossa, você que sabe. E aí eu lembro que ele falou, você não sabe se vender. Eu saí da entrevista assim, esse não é meu. Já era. Vamos procurar outro emprego. Não vou conseguir, imagina. Uma semana depois, a RH me liga. Pô, então, a vaga é tua se tu quiser. Eu falei, a vaga? Que vaga? Eu nem lembrava. Eu falei, esse cara vai me contratar? Não, aqui para fazer, eu trabalhar com Big Data. Eu falei, jura que é minha? Você tem certeza? Você ligou para o número certo? A menina, não, tenho sim. Eu, então tá bom. Assim, por que eu falo isso? Porque eu não tive esse problema de alguém olhar para minha cara e falar assim, ué, mas eu achei que você soubesse isso, você deu a entender que soubesse isso, você falou que soubesse. Eu não sei. Ser sincero não é um defeito. A gente tem problemas, como a gente falou bem no início, né?
algumas coisas culturais enraizadas na nossa sociedade que são ruins, tá? Mas eu acho que ser sincero não é uma coisa ruim, tá? Até por conta de coisas que eu já vi nesses 13 anos. Gente falar que sabia muito e na hora de provar não conseguia provar metade do que se falava. E eram pessoas que se me perguntassem assim, ai, Andressa, eu preciso de alguém conhecer esse perfil, você conhece? Eu vou falar, não, eu não vou indicar essa pessoa. Eu sei que é muito garganta. É só garganta, na verdade. Por que eu vou indicar ela? Eu não quero que os outros tenham problema. Eu vou indicar quem eu sei que é bom. Não é que sempre saiba de tudo, mas que eu sei que, no mínimo, vai ser sincero com a outra pessoa, vai procurar saber o que não sabe. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso envolve também meio acadêmico, isso que a gente estava falando antes. Então, tipo, se você, que nem aconteceu com o último ministro da Educação, né? Não, eu fiz pós-doc. E aí foram ver e falaram assim, não, filho, você foi reprovado na sua defesa. Então, tipo, filho, você não é pós-doc, você não é doutorado, quer dizer, nem foi pós-doc. Você não é doutor. Você não conseguiu defender, você não é doutor. Você fala assim, olha, eu fiz o curso, porém não consegui obter o diploma, isso ele fez. Ok, isso era verdade. Ele se intitular como doutor, não era verdade. Então, assim, quando eu falo, a gente tem que ter um cuidado, é um cuidado de ponta a ponta, né? E infelizmente, na nossa área, que é TI, muita gente não tem. A gente tem que ter esse cuidado de ponta a ponta. Eu acho que, assim, né, nessa área de TI é muito pouco normatizado algumas coisas, e eu acho que é por isso que tem tantas, nesse sentido, por exemplo, você não precisa necessariamente ser formado na área para trabalhar como programador. Sim. Tem empresas que elas chegam ali, quer saber se você faz o teste, passa, e beleza, você está trabalhando lá. Eu conheço algumas pessoas que elas, tipo, começaram a fazer o curso de computação, ou algum curso relacionado na área, e começaram a trabalhar na área. E, tipo assim, desistiram do curso porque não era financeiramente viável para eles e não necessitava do curso para eles trabalharem na determinada área. Então, eu acho que, assim, alguns falam que seria ruim ter, por exemplo, um CREA de TI, digamos assim, né? Não vou falar CREA, não é só fazendo analogia, mas tem pessoas, na minha opinião, eu acho que seria justo a gente ter um órgão fiscalizador que parece valer a pena os estudos que a gente tem, entendeu? Lembrando que tudo tem ônus e bônus, tá? Eu falo por mim. Tem os prós e contras. Eu sou engenheira formada. Não penso muito, tipo assim, o CREA seria bom, não. Tipo, você está dentro da empresa, você pode fazer o mínimo detalhe lá, tipo assim, você está ótimo lá, você faz um ponto e vírgula que pode dar uma cagada lá para você. Você perde ele e aí? Então, mas você pensa o seguinte, você fazer um delete sem o where, e aí? Você não tem nenhum órgão que fiscaliza a qualidade do seu serviço ali, e aí? Entendeu? Aí se envolver em informações bem valiosas, entendeu? Quem que vai arcar com isso aí? Entendeu? Então, eu vou te falar pelo lado da engenharia, tá? No caso da engenharia de computação. Como eu falei, eu sou formada como engenheira. Lado bom, eu tenho CREA. Ou seja, se alguém assinar minha carteira como engenheira, eu tenho piso mínimo, eu tenho reajuste salarial de acordo com o CREA e etc. Lado ruim, eu tenho CREA. Eu tenho um piso mínimo, eu tenho reajuste salarial. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de contratar engenheiros. Então, tipo, em 13 anos da minha vida, minha carteira nunca foi assinada como engenheiro. Sempre foi como analista. Por quê? Porque no momento que eu sou analista, eu não tenho CREA em cima de mim. Tem coisas boas e tem coisas ruins se a gente tivesse alguma coisa de TI, tá? Não seria tudo maravilhas, tá? E ainda assim, isso não ia garantir qualidade de trabalho. Porque a gente tem o CREA e tem prédio caindo. Verdade. Eu ia falar, porque a política de qualquer empresa, né, eu penso que muito mais do que tentar ficar fiscalizando um setor ou outro, tem que ser algo meio que em conjunto, né? Se você tentar atribuir, por exemplo, vou pegar o que o Icaro falou ali, né, da questão deu ruim na base de dados. Eu vi isso aí no caso do Nubank, tá? Tem uma palestra do Nubank sobre isso aí, quando eles falam de Kubernetes, né? E tem uma palestra lá onde eles falam disso. Não dá para dizer que foi o DBA que é o responsável.
né? Por quê? Porque você deu um R ali, desmanchou toda a base de dados, mas não tem uma política de backup, não tem uma redundância, ninguém pensou nisso antes, né? Quem que deu autorização para o cara, né, realmente executar isso? Será que estava, né, o caso específico do Nubank, né, o cara executou fora do horário de serviço, o cara executou fora do ambiente de trabalho, então tem um monte de normas, um monte de diretrizes por trás que vai culpabilizar, já que essa é a questão, é o cara diretamente responsável pelo setor. Tá, mas tem um tanto de outras pessoas que indiretamente contribuem com a causa em si, que quando você for atribuir responsabilidade para culpar, você não pode ficar só em um. Mas, por exemplo, casos, a gente só lembrei uma coisa, que é aquela ponte que caiu em BH. Eles acharam um culpado, foi o engenheiro. Foi só ele envolvido? Não foi, mas ele foi o culpado. Então, entendeu? Olha só, você vai ter sempre uma pessoa culpada. Vou dar o exemplo da engenharia, o que acontece. Quem fez aquele projeto não foi o engenheiro. Na engenharia, normalmente, a empresa contrata N estagiários. Subutilizado, né? Sim, eu concordo. É o jeitinho brasileiro, né? Vou dar um exemplo aqui na cidade, tá? O que mais tem aqui em Caratinga são advogados. Uma das profissões que mais tem em Caratinga. Então, eu não estou desmerecendo, não. Eu estou falando que é a realidade. Tem muitos advogados que não são aprovados na OAB, que eles fazem, né, serviço para outros só assinarem. Isso é uma realidade aqui. Assim como tem muitos engenheiros também, que eu conheço pessoas que trabalham no setor fazendo maquete, fazendo cálculo, inclusive, estrutural, que o cara não tem o CREA e faz, e o engenheiro vai lá e só assina. Então, é verdade. Sabe dessas realidades. E no setor de TI, tem isso, só que não está formalizado. Mas é o que tem. Meu sobrinho faz o aplicativo para você, meu sobrinho formata para você, estou pensando mais básico, né? Meu sobrinho desenvolve o sisteminha para você. Peraí, o seu sobrinho entende engenharia de software, o seu sobrinho sabe dos princípios de programação que está sendo utilizado, né? Ele sabe programar, ele sabe a prática. Mas e a responsabilidade para poder desenvolver essa ferramenta, para implantar isso? Então, é uma série de coisas que não dá. Mas o cara pode saber, inclusive, tudo isso que eu estou falando. Né? Mas aí vem o que ele falou, mas o cara tem uma formação para isso? Né? Então, é uma discussão muito... É o que eu falei, gera uma polêmica nisso aí, né? Isso é uma questão também muito cultural. Trazendo para a nossa área, né? Esquecendo das outras, mas trazendo para a nossa área aqui de computação. Isso é uma coisa muito cultural também. Por que eu falo que é cultural? Já tive empresas que gestor não gostou de mim por motivos do tipo, o cara falar assim, eu preciso disso pronto. Tá bom. Em uma semana, eu olhar para a cara e falar assim, não, você tem. Não fica pronto. Olha só, eu não vou mentir para você. Não fica pronto. É no mínimo um mês para esse serviço ficar pronto. Eu prometi para o cliente uma semana. Por quê? Se não é você que vai fazer, você não pode dar prazo. Porque você não sabe a complexidade do negócio. Sabe? Exatamente. E na nossa área, na área de computação, você tem um problema, pelo menos dentro das empresas, no geral, tá? Não vou dizer todas, porque eu já trabalhei em algumas que não eram assim, mas trabalhei em umas que eram. Que é o para ontem. O cara não estima direito, o cara não analisa direito, o cara só olha para sua cara e fala assim, eu quero isso pronto amanhã. Isso acontece muito. E aí, uma coisa que é cultural nossa, eu entendo, não é uma crítica, até porque eu já fiz também, eu entendo o motivo de muita gente fazer, hoje em dia eu não faço, mas eu entendo muita gente fazer, não, pode deixar, eu vou tentar. Não dá, não tem discussão, entendeu? É a questão que eu falo, que eu acho que ser sincero não é ruim, né? Então, tipo, já chegou várias vezes para mim e falar assim, como é que consegue fazer isso quanto tempo? 2 meses. Precisava de mais rápido, não dá. Fulano faz mais rápido, fala assim, vai fazer com ele. Exato. Eu fiz um software para uma ótica esse ano, aí até na cidade de Caratinga. O menino que fez comigo, ele falou assim, mano, quanto tempo para fazer isso aí? Eu falei assim, cara, eu vou falar para você, é um software de controle de produção dele interno, sabe? Um sistema de controle de produção interno. Eu vou falar com você assim, mediante o que você me falou, 1 mês. Aí, beleza. Eu fiz lá, modelei o banco de dados, fiz a API, fiz a parte do front. Eu não me considero tão bom em front, mas fiz a parte do front. Beleza, coloquei em produção, em fase de teste para ele lá.
Ele falou para assim, mano, dá para implementar isso? Mano, dá para melhorar isso? Dá para fazer aquilo? E tal, e começou. E tipo assim, aí o sistema de um mês, foram o quê? 4 meses para poder falar assim, não, tá pronto, cara. Entendeu? Eu fiz isso para ele porque ele é amigo meu, entendeu? Mas se fosse um outro cliente, eu falei assim, não, cara, o que tá no contrato é isso aqui. Mas, né? Só para você ver, assim, que a gente dá uma estimativa ali e o cliente não entende isso. Ah, cara, mas eu achei que ia ser mais rápido. Ele mesmo falou isso várias vezes comigo. Se acostumem que na nossa área o pessoal acha que a gente é mágico. Entendeu? Eu falei com ele assim, hoje, por exemplo, hoje ele vamos falar assim, alugou, né, um lugar para colocar um servidor, né, e o servidor parece que entrou em manutenção e caiu, e ele me ligou hoje cedo, cara, me socorre aqui, que não sei o que, o trem sumiu meus dados todos. Aí eu falei com esse, mano, acesse essa URL e viu a resposta dela. Aí eu, né, não tava dando que o servidor caiu. Ah, era isso, tal. Eu falei, cara, já ensinei isso pra vocês várias vezes. E tipo assim, o cara fica desesperado, entendeu? Não adianta. Mas assim, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, teve uma vez que eu não desenvolvo, né, na empresa que eu trabalho hoje. Na empresa que eu trabalho hoje, eu sou uma analista de negócio em ciência de dados. Então, eu faço análise da base de dados que a gente recebe de clientes antes de ser feita a análise por ciência de dados mesmo. Quando eu entrei, já tinha até o código pronto. Então, tipo, eu lembro que teve uma vez que uma reunião, tinha um outro rapaz que também era analista de negócio, que não é de TI. Assim, né, que nem a gente, vamos dizer assim, nunca programou efetivamente. Eu lembro que uma vez a gente conversando, e falando, não, aí o rapaz que é o líder técnico lá, não é assim, não, ele. Não, como não é assim, tanana? Eu lembro que eu parei. E, cara, o líder técnico tem razão, não dá para ser assim. E todo mundo olhou pra minha cara, meio assustado, tipo, você é de negócio. Como assim você está defendendo o TI, né? Mas, gente, olha só, quando ele estiver errado, você é a primeira a bater nele. Aí tá certo. Não é assim não, gente. Você tem noção da complexidade disso? Só que, tipo, ninguém na mesa tinha, só não ser nós dois. Então, assim, aprendam, isso é uma coisa, levem para a vida de vocês, isso é em qualquer área, tá? Acadêmica ou profissional. Aprendam a falar não. É muito importante. TI não é mágica, não dá para fazer tudo e não sai as coisas prontas. Eu adoraria ter alguma coisa no Google que eu jogasse lá e falasse assim, quero um sistema de vendas para o cliente tal e saísse pronto. Não funciona assim. Isso não existe. Tá? Em pesquisa, então, muito menos. Porque pesquisa, então, você vai fazer a mesma coisa 20 vezes para ter certeza para poder publicar algo. Né? Eu... Sabe disso? Quantas vezes a gente testou os nossos algoritmos, né, Elias? Nossa. Andressa, você falou que você tem assim, um maior conhecimento na área de inteligência artificial, né? Sim. Eu tenho muito interesse em desenvolvimento de jogos. E assim, inclusive com o professor Elias, a gente fez no 4º período, o meu primeiro trabalho foi um jogo, né, professor Elias? Isso. E acho que o pessoal curtiu bastante, eu gostei muito da área. E até eu queria procurar algo para fazer o meu TCC voltado a isso, entendeu? Uhum. Aí eu queria ver com você sobre essa questão, se você pudesse me passar seu contato depois, pudesse me dar umas ideias sobre como abordar isso de uma forma mais, para fazer uma pesquisa em cima disso, entendeu? Claro, não. Inteligência artificial para jogos, entendeu? Assim, para a área de jogos não é, eu vou ser sincera com você, para a área de jogos não é muito a minha praia, né? IA mas a área de jogos não, né? Nem jogo direito porque me irrita o videogame, não tem noção. Mas, assim, sem problema nenhum, entre em contato, a gente conversa, bate papo, porque é aquela coisa, às vezes só em bater papo sobre inteligência artificial, às vezes você sozinho pode achar um caminho, tá? E eu vou tentar te ajudar, entendeu? A gente procura juntos. Isso não só para o Ícaro, tá, gente? Qualquer um que precisar aí, quiser alguma coisa relacionada à ciência de dados ou à IA, depois eu passo, né, o Elias passa o meu contato para vocês sem problema nenhum. Que a gente conversa, eu tento ajudar no que for possível, entendeu? Eu não tenho problema quanto a isso, tá? A única coisa que eu falo não se preocupem se eu demorar para responder. Não, sem problema. Não, agora está começando a entrar uns clientes novos no trabalho, tem dia que eu tô o dia inteiro em reunião, então, tipo, nem olho o Zap, tem dia que eu nem olho o Zap. Não, até um ano eu espero.
Não, se Exato. eu ficar mais 2 dias sem responder, manda um oi de novo, porque, tipo, é tanta mensagem que chega, que às vezes vai lá pro final, de pelo menos uma vez por semana pra fazer a limpa, entendeu? Olhar. Eu já tenho estudado algumas coisas sobre IA e assim para jogos, só que assim, eu ainda estou meio sem rumo de material sobre isso, entendeu? Então, Entendi. assim, aí eu acho assim que no seu caso, como você já tem uma certa experiência na área e tal, acho que poderia até indicar alguns bons materiais que eu pudesse, não necessariamente pode ser para jogos, entendeu? Mas às vezes que me ajudasse ou contribuísse ali para algo que eu conseguisse utilizar, entendeu? Claro, não, sem problema nenhum, pode contar comigo, tá? Muito obrigado. Beleza? Ô, pessoal, eu vou interferir aqui um pouquinho, porque a gente passou 15 minutos do nosso horário e a André já está cansada também, né? Trabalhou o dia todo, vai trabalhar amanhã, né? Então, assim, 9 horas. eu agradeço muito pelo tempo de São José. Realmente, quando eu fui olhar aqui, eu até assustei, 10h50 já. Nossa, é verdade. Eu mandei uma mensagem, Mas, professor. Não, que o papo tá bom. Que bom que vocês... Depois eu vou passar o contato dela para você. Se ela quiser também postar aí no bate-papo, o e-mail, enfim, fica à vontade, tá, André? Aí eu posto para vocês o Instagram também dela lá. Ela tem vários perfis, tá, pessoal? Poderia Não, agendar com Instagram, ela. não posso mexer com o Instagram, não. Agendar com ela para ela participar das apresentações aí no final do semestre. Quem sabe, assim. Pode ser, ué. Se ela tiver de boa aí, a gente manda o convite. Aí ela vai lembrar. Porra, mano. Esses projetos que vão desenvolver agora, sabe, esse pré-projeto de pesquisa, a ideia é que no final do semestre a gente faça uma banca, né? Uma banca mesmo para contribuição, né? Para colaboração, para crítica construtiva e tal. Para judiar um bocado de nós, né? Eu sei. Eu acho legal a ideia. Se você tiver de acordo, assim, podendo participar, a gente, né? Eu acredito que vai ser nessa modalidade mesmo, de estar à distância ainda até lá. Né? Mas aí, claro, fica a seu critério aí, né, da sua disponibilidade, tá? Não, vai ser uma honra, gente. Faz o convite, manda para você aí, certamente o link, e fica à vontade para participar com a gente, contribuir com os projetos aí. Quem sabe sai alguma coisa nessa área aí, né? Não é? Olha, eu estou enviando para vocês o seguinte, eu tenho um site, tá? Que ali tem meu LinkedIn, Facebook, Instagram, tem meu link aí, pode mandar. Vou mandar e estou mandando meu telefone também, tá? Eu tenho 2 números, podem me chamar pelo WhatsApp, qualquer um dos 2 números, tá? Ou Telegram também, eu nem lembro qual é o meu usuário do Telegram. Esse eu não botei no site ainda. Meu site, quem for entrar vai ver que ele está bem inicial ainda. Ele eu fiz há pouco tempo, ainda estou melhorando o bichinho, né? Então, cadê aqui, gente? Cadê esse negócio? Andressa, mas eu quero agradecer aí a todas as dúvidas sanadas. Eu gostei bastante do papo. E assim, eu nem esperava, na verdade, que a aula hoje ia ter a palestra. Eu acho que o professor avisou, eu devo ter esquecido. Avisei. Eu devo ter esquecido, né? Todo mundo esqueci esqueceu. de pôr no tela ali. É que o professor passou semana passada, né? A gente escolhe aí o tema aí pro pré-TCC aí, e todo mundo fritando a cabeça ali com os temas e tal. Aí, assim, acho que a gente ficou meio voado, mas eu gostei bastante, muito satisfeito com todas as questões abordadas e agradecer ao professor Elias por ter proporcionado essa oportunidade também. Não, sério, professor, e assim, eu gostei bastante, estou satisfeito, sério mesmo. Eu acho legal, porque quando vocês têm essa disponibilidade, você veio hoje, na semana passada veio o professor Wellington, lá, que estudou com a gente também. É legal porque é uma nova perspectiva, né? Traz realidades diferentes e contribui muito aí com o pessoal. Então, faço das palavras do Ícaro, né, as minhas palavras também, agradeço muito pela disponibilidade, tá? E sinta-se à vontade para, quando quiser, né, estar participando aí com a gente novamente. A gente vai, com certeza, mandar aí o link, você tendo disponibilidade, participe com a gente, né, das bancas, ajude aí, né, na avaliação das nossas bancas aí. Tá bom, André? Então, agradecer a vocês, assim, o que vocês precisarem da área de ciência de dados e IA, podem contar comigo. Se eu souber, eu dou a resposta de pronto. Se eu não souber, procuro com vocês. Tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Podem contar comigo, sim, para a banca, né? Óbvio. A não ser que eu esteja passando mal, mas aí, fora isso, né? Vocês podem contar comigo sem problema nenhum para a banca. Né? Qualquer coisa, nós vamos a banca se melhorar.
Vai ser uma honra participar, dessa vez sem a pressão de estar sendo, saber se eu vou ser aprovado ou não, então vai ser bem melhor do que as últimas que eu participei. Então, mas podem contar comigo sim, foi uma honra, obrigado, pessoal. E, como eu disse antes, que vocês precisarem, podem contar comigo, seja para vir aqui conversar com vocês sobre algum assunto, seja para tirar dúvida de vocês no privado, para participar da banca de vocês, para ajudar no TCC de vocês, podem contar comigo, tá bom? Obrigado. Pessoal, muito obrigado, Andressa. Obrigado, pessoal, por ter ficado até agora. Valeu. Boa noite, bom descanso a todos. Assim que o link estiver disponível, vou deixar, né, mandar para a Andressa e mandar no grupo lá também para vocês, pessoal. Boa Isso noite, aí. então. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para todos. Boa noite, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. É nóis.